pela saúde da nossa gente. A Polícia Militar foi chamada no pronto-socorro de Araçatuba após uma adolescente que não teve a idade divulgada dar entrada para atendimento com sinais de embriaguez. O caso aconteceu no final de semana, mas foi registrado esta semana na delegacia. Nele consta que os policiais foram chamados no PS após essa menina dar entrada ali porque havia consumido bebida alcoólica e falaram com a mãe da menina. A mãe relatou que estava em casa quando a filha dela foi deixada desacordada, suja e com odor de bebida alcoólica por uma amiga. A mulher contou que imediatamente chamou o tio da adolescente, que a levou até o corpo de bombeiros ali do bairro Jussara. Após receber o primeiro atendimento no local, a adolescente foi apresentada no pronto-socorro municipal. Enquanto ela recebia atendimento médico, a Polícia Militar fez contato com o Conselho Tutelar. O conselheiro que atendeu conversou com a mãe da adolescente e informou que, posteriormente, iria à casa dela para obter mais informações. O caso inicialmente foi registrado como não criminal, mas poderá ser alterado no decorrer das investigações. E olha esse caso que vem da cidade de Araçatuba. Os guardas municipais da cidade de Araçatuba acabaram encontrando uma réplica de fuzil próximo a uma escola do bairro Verde Parque. Essa escola fica na rua Amadeu Vuolo. É uma escola municipal Lourdes Regina de Souza. Alguns adolescentes estavam em um muro. Quando a viatura chegou, eles acabaram correndo. Isso chamou a atenção dos guardas municipais, que acabaram encontrando este fuzil que estava em um buraco próximo a um terreno baldio. No local havia uma sacola com diversos pinos usados para cocaína, que estavam vazios. Tudo foi recolhido e agora está à disposição da Polícia Civil. Um ladrão se deu mal ao tentar assaltar uma açougue na noite de ontem, em Araçatuba. O bandido rendeu 3 vítimas dentro do estabelecimento, mas antes de sair acabou levando uma facada na costela ao lado direito do corpo. Mesmo ferido, ele saiu correndo a pé, deixou uma moto no local, furtou uma bicicleta e fugiu. Está sendo procurado pela PM. A tentativa de assalto ocorreu depois das 8 da noite, no cruzamento das ruas Porangaba e São Gabriel, no bairro Vila Industrial. De acordo com o que foi apurado, o assaltante chegou no estabelecimento de moto, entrou no açougue usando uma máscara facial, sacou uma réplica de pistola que estava na cintura, rendeu 2 clientes inicialmente. No momento em que roubava o dinheiro e o celular dos clientes, uma outra vítima surgiu por trás do ladrão e efetuou o golpe de faca. Em seguida, eles entraram em luta corporal. O bandido saiu correndo e chegou a ser perseguido pelas vítimas. No trajeto de fuga, o criminoso pegou uma bicicleta e acelerou. Conforme o que foi apurado preliminarmente, ele estaria ferido, mas ainda não é possível saber se o ferimento é grave ou superficial. A PM foi acionada, realizou buscas na região. Imagem do circuito de segurança do estabelecimento registrou a tentativa de assalto. E um autônomo de 42 anos, que é morador de Araçatuba, bairro Pinheiros, foi preso por roubo ontem à tarde, após pegar um carro em uma concessionária, essa aqui foi boa, na Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, é a concessionária da Chevrolet. Segundo o que foi informado, ele jogou o veículo para cima de um funcionário que trabalha na portaria e quase o atropelou. E só foi parado por conta de ter batido o veículo Tracker da GM em um veículo Fiat Premio de um instalador de 32 anos que é morador do bairro Saudades durante a tentativa de fuga. Ele passava com o carro pelo local e foi ultrapassado pelo investigado. O funcionário, que saiu com outro carro, percebeu que algo de errado estava acontecendo. A polícia só conseguiu fazer o cerco nele lá perto da prefeitura, na rua Coelho Neto. Os 2 carros envolvidos na colisão ficaram bem danificados e ele foi levado para o plantão policial. A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira um servente de 23 anos, morador no bairro Quemil, em Birigui, acusado de participação em um assalto a uma loja de piscinas que aconteceu no início de fevereiro. Ele teve a prisão temporária decretada pela 2ª Vara Criminal de Birigui e foi preso no local de trabalho dele. É um condomínio de apartamentos em construção
na Avenida Umuarama, em Araçatuba. A polícia também apreendeu o celular do investigado, que foi apresentado no plantão, ficando à disposição da justiça. A dupla roubou uma aliança e uma corrente de ouro de uma das vítimas, e da outra foi levada uma aliança de ouro e um relógio de pulso de marca. Os bandidos também roubaram diversos celulares dos funcionários da loja, mas dispensaram os aparelhos durante a fuga, que se deu em um gol. A polícia foi chamada pela equipe da Força Tática, colhendo as informações, e viu as imagens gravadas pelo sistema. Os policiais identificaram a placa do veículo e o encontraram na garagem da casa do investigado sem a placa traseira. Foram atendidos por uma adolescente de 17 anos que disse que seu irmão, dono do carro, é servente de pedreiro, que não estava na casa. Durante a ocorrência, os policiais notaram que a adolescente tinha características semelhantes às do assaltante, que entrou armado na loja de piscinas, mas ele negou participação no crime. A placa traseira do Gol foi encontrada no banco de trás do veículo, junto com uma blusa de moletom azul e uma pistola de brinquedo. O outro irmão da dupla chegou ao imóvel durante a ocorrência. Telefonou para o investigado, mas ele recusou conversar com os PMs. Ele disse que o dono do Gol já havia sido preso por roubo, mas desconhecia se ele e o adolescente tiveram envolvimento com o assalto à loja de piscinas. Na ocasião, o carro, a blusa e a arma de brinquedo foram apreendidas. E em Araçatuba, a PM prendeu na noite de terça-feira um chapeiro de 51 anos, que é do Vilela, acusado de vários assaltos ocorridos na cidade nos últimos dias. Ele foi encontrado graças ao rastreador de um celular que foi roubado de um açougue na Porangaba horas antes. Segundo a polícia, era por volta das 7 da noite, quando houve um chamado para atendimento à ocorrência de roubo de uma casa de carnes, que fica na Vila Industrial. Após a fuga do assaltante, uma das vítimas que estava no açougue acionou o rastreador e aí acabou indicando um condomínio lá no Vilela. Os policiais analisaram as características do assaltante pelas imagens gravadas e foram ao condomínio. Ele foi reconhecido como sendo o autor do roubo e agora está à disposição da justiça. E um tráfico de entorpecentes. Um pintor de 36 anos foi preso pela equipe da Força Tática por tráfico de drogas no portal da Pérola 2. Flagrante aconteceu na sua residência, na rua José Verdinassi, onde a equipe avistou o pintor e um outro indivíduo que estavam em atitude suspeita. Sendo abordados, localizado posteriormente as drogas em seu imóvel. O morador FAF recebia algo do outro indivíduo, RAMR. Os dois foram separados, onde passaram a ser entrevistados pela equipe policial. RAMR alegou ter entregue R$30 para FAF para comprar pedra de crack. Já FAF, por sua vez, alegou que é usuário de drogas e que indicou ali onde guardava as porções. Levado pelos policiais até uma máquina de lavar roupas, sendo que no interior da máquina havia uma bermuda. No bolso da bermuda, 40 porções de crack. No imóvel, em um carro, na garagem, R$80 em dinheiro. E no forro dos fundos, uma sacola plástica com mais 8 porções da mesma droga. FAF confessou que praticava o tráfico. Levado ao plantão policial, ali ele negou ser, evidentemente, o traficante, mas não colou as versões. Ambos, aliás, negaram as versões quando foram abordados. Mas FAF foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. E olha, nós temos desdobramentos da Operação Raio X, aonde a Justiça de Birigui condenou mais uma vez o médico anestesista Cleudson Garcia Montalha a mais 6 anos de prisão em processo por lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. A pena é estendida a Regis Soares Pauletti, que teria feito uma transferência de R$180 mil para o pagamento de uma Toyota Hilux, que seria um presente de Cleudson a ele.
A justiça também determinou o perdimento do veículo que foi apreendido durante esta operação. Só para a gente lembrar, com relação a essa nova condenação, a Polícia Civil, em investigação, apontou que entre os meses de abril e maio de 2020, período de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19, os dois réus utilizaram R$180 mil que teriam sido obtidos com as fraudes nos contratos com o SS lideradas por Cleudson para adquirir esta Hilux. Durante o processo, as defesas dos dois acusados pediram a absolvição, alegando falta de provas, o que não foi aceito pela Justiça, que levou em consideração provas obtidas por meio de diversas interceptações telefônicas, relatórios de inteligência, análise de celulares e quebra de sigilo bancário e também fiscal. Tivemos também mais desdobramentos hoje, que vem da região de Bauru. Equipes do DEIC das duas cidades, Araçatuba e Bauru, deflagraram hoje mais uma fase desta operação, cumprindo 4 mandados de prisão em diferentes cidades do estado. Segundo a Polícia Civil, os mandados foram expedidos para alvos investigados por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As 4 prisões foram feitas em Birigui, a cidade de Salto, Agudos e em São Paulo capital. Além delas, o mandado de prisão foi expedido contra um homem de 47 anos que já está preso em Lavínia, no CDP daquela cidade. Também a gente lembra que a Polícia Civil cumpriu nesta manhã mais uma prisão preventiva aqui na nossa cidade. O novo mandato de prisão foi expedido pela Justiça de Carapicuíba e cumprido também no CDP da cidade nesta sexta fase da operação. Vale ressaltar também que alguns nomes foram divulgados aqui. Fernando Rodrigues de Carvalho, 59 anos, que era diretor do Hospital de Carapicuíba. Ele foi preso em Salto. Pela DEIC. De Bauru, prendeu em Agudos Regis Soares Paulette e em São Paulo foi preso Oswaldo Coca Morales, 64. Um também que acabou sendo preso aqui na cidade de Birigui, tem 38 anos e é morador do bairro Parque das Árvores. Os 4 já têm condenação por outros processos e estão aí à disposição da Justiça nesta manhã de quinta-feira. E agora o nosso destaque final. Um açougueiro de 39 anos, morador em Birigui, foi internado com ferimentos graves durante a noite de ontem após ser vítima de suposto espancamento. Ele havia fugido de casa momentos antes, ao ser surpreendido pela esposa após marcar um encontro com uma jovem que é vizinha dele. Segundo o que foi apurado, pouco antes das 7h30 da noite, a polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência de importunação ofensiva ao pudor. No local do chamado, os policiais foram atendidos por uma jovem que havia completado 18 anos na última terça-feira. Ela contou que o vizinho dela, que é açougueiro, começou a pedir fotos íntimas dela e enviou fotos dele com trajes íntimos para ela. Segundo a jovem, para atrair a atenção do vizinho, ela começou a puxar conversa com ele, simulando estar interessada e marcou um suposto encontro na casa dele. Entretanto, a vítima contou o que estava acontecendo para a esposa do açougueiro. No início da noite, quando a jovem estava na casa do vizinho com ele, a esposa dele chegou e, ao ser surpreendido, ele fugiu a pé. Enquanto os policiais atendiam esta ocorrência, foram informados via rádio que um homem estaria sendo agredido fisicamente por populares no mesmo bairro e constataram que se tratava do açougueiro. Equipe de resgate dos bombeiros foram acionados. Ele foi levado para o pronto-socorro municipal. Ainda segundo o que foi informado à polícia, o paciente foi socorrido vomitando sangue, mas consciente e permaneceu em observação. Exames preliminares apontaram traumatismo craniano, fratura no braço esquerdo e possível lesão na coluna cervical. Ainda segundo o que foi apurado, o paciente foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde passaria por cirurgia. Não há informações sobre o estado de saúde. Equipe do Instituto de Criminalística foi acionado para realizar perícia no local das agressões. O açougueiro deve passar por exame de corpo de delito e o caso foi registrado como lesão corporal.
Tem sempre uma bem pertinho, sempre pronta à sua disposição. Multidrogas do Coração, 5 lojas em Birigui. Drogaria Modelo na Barão do Rio Branco 963, esquina com a Ianguera. Drogaria Moderna na Barão 1751, esquina com Euclides Miragaia. Drogaria Aeroporto na Rua José Masson 105. Drogaria Modelo 2 na Avenida Youssef